Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção do nosso PET, Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa da 29ª semana. Vamos dar uma orientação aí aos pais, vou fazer a leitura. Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando temos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Existem palavras que têm a função de fazer referência ou substituição de um nome, pessoa, objeto, lugar, etc. Verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. A coesão é essencial para garantir que o texto seja harmonioso, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Para isso, é necessário empregar elementos de coesão, utilizando conjunções, pronomes, advérbios, entre outras expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Então, gente, para a gente evitar a repetição de palavras, né, que o texto tenha uma coesão, né, a gente troca as palavras repetidas, em vez de repetir uma mesma palavra no texto, trocamos as palavras por outras, né, que são os pronomes, conjunções, advérbios, para que não haja esta coesão, mas que o texto também tenha sentido e tenha harmonia e coesão, né? Dica para o aluno. Querida criança, você já percebeu que às vezes lemos ou produzimos algum texto e ele apresenta muitas expressões e palavras repetidas? Ou então parece que as partes deste texto não estão interligadas? Pois é, quando isso acontece, dizemos que o texto está sem coesão. Quando um texto está coeso, ou seja, harmonioso, ele transmite a mensagem com maior clareza e sentido para o leitor. Por esse motivo, é sempre necessário reler o texto e fazer as observações e correções necessárias, para que ele fique mais claro ao entendimento de quem irá lê-lo. Veja como isto acontece nas atividades a seguir. Então, vamos lá, pessoal. Atividades. Número 1, leia a fábula abaixo. A fábula da convivência. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo, porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os porcos-espinhos resolveram que a solução seria que os porcos-espinhos se unissem ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos-espinhos se juntaram e o calor dos porcos-espinhos de alguns porcos-espinhos aquecia os corpos dos outros porcos-espinhos. E todos os porcos-espinhos, unidos, passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito
para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse suas fraquezas. Os porcos-espinhos de uns porcos-espinhos começaram a ferir aqueles porcos-espinhos que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os porcos-espinhos foram se afastando e a ideia foi deixada de lado. Mas logo, os porcos-espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos-espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderia se aproximar, mantendo uma mínima distância, de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Então, vamos às questões. Número 2. Quantas vezes a palavra porcos-espinhos apareceu no texto? Porque a palavra porcos-espinhos, gente, teve várias repetições, né? Então, ela apareceu 13 vezes no texto. Vamos à questão 3. Você acha que seria possível evitar a repetição dessas palavras? Como? Sim, substituindo as repetições por pronomes, advérbios, conjunções, para dar coesão ao texto. Então, é possível e é viável a gente fazer essas substituições aí, evitando as repetições. Número 4. Releia o texto. Identifica os lugares nos quais a palavra porcos-espinhos poderia ser retirada, sem prejudicar a compreensão, e risque-a. Fique ligado, porque em algumas situações pode ser necessário cortar outras palavras também. Então, a gente tem que preocupar com isso também, né, gente? Ou, às vezes, a gente vai só cortar a palavra porcos-espinhos. Então, vamos ao texto. Então, aqui, eu sublinhei as palavras aí, né, que poderiam ser trocadas e substituídas por outras. Tem algumas situações aqui, gente, que às vezes eu nem vou precisar colocar outra palavra. Eu só retirando essas palavras repetidas, o meu texto ainda vai continuar com coesão. Eu cortei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras aí repetidas aí, tá bom? Mas vocês conseguem retirar mais um aí também e substituir por outra palavra, tá? Mas aí eu deixei com 10, tá bom, pessoal? Então, vamos à questão 5, meus amores. Agora você vai ler uma outra versão da fábula. Compare as duas versões e veja quais as diferenças. A fábula da convivência. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os animais resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos um dos outros. Os bichos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros. E todos os espinhentos, unidos, passaram a suportar o inverno intenso.
Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os mamíferos foram se afastando e a ideia é deixada de lado. Mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distante, os roedores começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Então, neste texto aí, houve a substituição das palavras aí. Vamos à próxima questão. 6. Na segunda versão da fábula, que palavras foram usadas para substituir porcos-espinhos? As palavras foram substituídas por animais, espinhentos, roedores, bichos e mamíferos. Teve outros lugares, né, gente, que as palavras porcos, espinhos aí não precisaram ser substituídas, né? Já tinham um pronome, alguma coisa que não tinha necessidade para mudá-la. O verbo aí já estava fazendo já uma ligação. Correto, pessoal? Espero que tenham entendido. Beijos para vocês e até mais.